Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, estava assentado junto do caminho, mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, mas ele clamava cada vez mais. Verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego. Verso 50. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 52. E Jesus lhe disse: vai, que a tua fé te salvou. 3 verdades me chamam a atenção aqui. A primeira verdade é quando diz que esse cego, ele estava assentado junto ao caminho. Ou seja, ele vivia à beira do caminho. Esse cego, o cego de Jericó, ele não tinha casa. Ele não estava andando pelo caminho, mas ele estava ali parado no caminho. O que eu vejo através disso? Que ele estava sem perspectiva e sem projeto de vida, porque ele estava paralisado. Quantas vezes nós paralisamos a nossa vida, porque achamos que não vamos conseguir ter vitória em determinadas situações. E este cego estava nessa situação. Ele dependia dos outros. Ele sempre esperava que alguém o ajudasse. Tanto é verdade que diz que ele era um mendigo. E quando eu olho para essa palavra, a segunda verdade que eu vejo é que o fato dele ser um mendigo, ele era marginalizado. E a terceira verdade que eu encontro aqui é quando diz que ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele teve uma atitude. O cego tirou do que tinha ouvido um argumento de esperança. Quantos que hoje estão vendo o milagre, ouvindo dos milagres, vivenciando o milagre e não acreditam? Mas esse personagem foi um personagem casual, porque ele estava à beira do caminho. Mas Jesus, passando à beira do caminho, quando ele ouviu, ele tirou do que ele mais podia fazer para estar clamando a Jesus. Hoje nós estamos com os olhos abertos, estamos vendo quantas vezes Jesus está passando aqui e eu e você não visualizamos o milagre que Deus tem para nós. Aquele homem não tinha visão, mas ele teve uma audição que foi o suficiente para que ele gritasse: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que eu vejo aqui, talvez você esteja à beira do caminho, talvez você esteja deficiente nesses dias de hoje, como aquele cego estava. Talvez também aquele homem estava com a sua vida parada, justamente pelo fato de depender dos outros. Você já dependeu de alguém? Você já precisou esperar por alguém para que alguém fizesse alguma coisa por você? Eu já tive que esperar. Durante 2 anos da minha vida, eu fiquei paraplégica em cima de uma cama. E eu era mobilizada, movida pelas mãos dos outros. Eu não conseguia movimentar. As pessoas me trocavam fralda em mim. E eu dependia. Chegou o ponto que a minha filha, que eu havia desprezado, estava ali trocando fraldas em mim, morando no hospital comigo. Eu sei o que é depender. Não é fácil depender, mas é gratificante quando você tem um objetivo por que você depende. O que eu quero tirar aqui? O cego tirou do que tinha ouvido um argumento de esperança. Veja você que no versículo 47 diz que ele começou a clamar e a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Bartimeu era cego fisicamente, mas ele não era cego espiritualmente. Espiritualmente ele estava com os olhos abertos.
Espiritualmente ele enxergava o que eu e você às vezes não queremos enxergar na nossa frente. O que Deus tem preparado para nós, que está muitas vezes à nossa frente. Aquele homem não. Aquele homem espiritualmente, ele tinha visto uma verdade que os fariseus não viram. E quantas vezes nós estamos no mundo de hoje vivendo o farisaísmo? Aquele homem, com a sabedoria que Deus dera para ele, mesmo sem enxergar, ele pôde dizer: ele vem da linhagem real. Ei, eu quero te dizer uma coisa: nesta noite está passando por aqui Jesus, o filho de Davi, que tem a linhagem real, a linhagem da realeza, que veio ao mundo para te salvar e te entregar os mistérios da parte dele. Quando Jesus chamou aquele homem, ele teve uma atitude de sacrifício. Note você que a Bíblia diz que ele usava uma capa. Você sabe ou sabia que naquela época, para a pessoa ser mendigo, para ele ser um pedinte, ele tinha que ter uma autorização do governo para que ele pudesse usar uma capa, e aquela capa iria representar o ganha-pão dele. Aquela capa iria representar o emprego dele. Então ele tinha uma autorização do governo. Assim como hoje, para você ter o Bolsa Família, tem que ter autorização do governo, tem que ser cadastrado para receber cesta básica. Aquele homem era cadastrado e ele tinha uma capa. Mas aquele homem, quando viu Jesus, eu percebo que ele foi o primeiro homem da Bíblia que orou para ser desempregado. Sabe por quê? Porque ele largou da sua capa, falou: eu não quero mais depender dela para o meu sustento, porque o filho de Davi está passando aqui. Mas no entanto, ele foi empregado e impregnado por Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Irmão, vá onde você é celebrado, ao invés de você ir aonde é tolerado. Faça mais. Não olhe para onde você já esteve, mas olhe para onde Deus irá te enviar. Mike Murdock escreveu essas duas frases, está no livro dele. Não olhe para onde você esteve. Aquele cego não olhou, mas ele começou a olhar para onde ele ia. E de repente, no encontro casual, ele recebeu o milagre de Deus. Talvez você está aqui essa noite casualmente, mas eu quero te dizer: aquele rapaz de óculos lá atrás, eu falei para a pastora: fique em pé, meu filho. Você, como é que é o nome dele? Fábio. Escute só uma coisa. Quando eu adentrei esse lugar, quando eu sentei e comecei a observar o culto, eu percebi e Deus me falou que havia algo de sobrenatural na sua vida. Deus derramou sobre ti a unção do louvor. Eis que Deus manda falar para ti: filho, eu levantarei um de fora que te agenciará, e tu irás gravar o primeiro CD. Assim te digo eu, porque tenho visto o teu postar na minha presença, tenho visto a tua dedicação. Então comece a consagrar a tua vida, para que quando tu cantares, o louvor seja derramado e o meu espírito venha atuar. Assim te diz o Senhor dos exércitos. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Anda lá, macante o Demicaia. Chunkara macante o Demicaia. Remiquel firampa la macanta. Rutela macanta.
Remiquel Ferampalamacaia. Eis que Deus tem te levantado como profeta, não somente aqui. E tu muitas vezes pensa que tu tem falado de si mesmo. Eis que eu te digo, filho, não te cale mais, porque eu coloco as palavras na tua boca. E esta noite, para marcar a tua vida, haverá uma unção especial sobre a tua vida. E eu te entreguei um mistério essa noite para tu falar. Vai na vida da pessoa e fala para quem eu te ordenei. Assim te diz o Senhor. Eu faço meu memorial da sua decai. Eu sou o Senhor, Amandui Merraçui, Laçui Dianta, Managaçu, de Canto Inteiro, estão aqui nesse evento, e de Raço, Alaçui, de Queminacaçu, de Canto Inteiro. Eu sou Deus, eu sou o Senhor, ora de mim não há outro Deus, Amandui Dianta e decai, de Clome, Negaçui, de Canto Inteiro, mulher assim te digo, se Laçui, de Canto Inteiro, as nações, Amandui, de Canto Inteiro te espera. Arrume as tuas malas, mulher de Matuí de Cari. Arrume na Massuí, tanto e de canto inteiro. Conte nos dedos, Sui de Rai. A Sui de canto inteiro. São 15 nações, Sui de Rai. Tanto e de Queminega, Sui de canto inteiro. A Sui de Rai. A princípio, mulher, 15 nações. Sui Gai, a Sui de Miranda, na Maraga, Sui de canto inteiro. O recurso está chegando. A Sui de canto inteiro. Vou usar pessoas. A Sui de Anda, na Maraga, Sui de canto inteiro. Não olhe para aqueles que foram. Sui de Anda, na Sui de Cai. Tu irás mais do que eles. Sui de Anda, na Sui de canto, na Maraga, Sui inteira. Eu te trouxe aqui nesta noite para te dizer isso, mulher. Sui de Anda, a Sui de Cai. Leão também. Amado Sui de canto, a Sui de Cai. Eu sou o Senhor, estão nesse a Sui. Amo de canto, eu sou o Senhor da guerra. Sou o Senhor da batalha. Eu batalho por você, mulher, a Sui. É Sui de canto inteira. Eu sou o Senhor e te conheço. Eu te conheço, mulher. Sei das tuas debilidades, da Sui de canto inteira. Mas a minha mão está sobre ti. A Sui de canto. A Lamantui de cantará, Maraga, Sui inteira. A Sui de canto inteira. Conte nos dedos. Tu terás o sinal esta semana, Lama Sui. De honra, Sui. É Sui de canto inteira. Sessão, Lama Sui de canto. Ranta Lama Canto Remicaia. Olha aqui o mistério de Deus. Escuta que agora eu vou te contar uma coisa. Vem cá, pastora. Quando eu estava vindo para esse culto, Deus me deu o dom de revelação. E Deus, eu senti, falei assim, meu Deus, o Senhor não vai me usar ali para falar com ninguém em relação à palavra profética. Mas nós não mandamos no Espírito de Deus. E quando eu aqui cheguei, sentada junto com a pastora, sabe o que aconteceu? Nós começamos a conversar sobre sair para pregar fora do Brasil. E aí eu disse para ela que Deus, o ano passado e o início desse ano, usou o profeta para falar que ia me levar pelas nações fora do Brasil. E quando eu contei isso para ela, antes de eu contar, sabe o convite que ela me fez? Convidei ela para ir comigo em julho lá, para fazer a obra de Deus, lá nos Príncipes do Ano, porque hoje o Padre Anderson está lá com ela, né? Eu convidei ela, nem sabia. Tá vendo o mistério de Deus? Isso, Fernando, é para você ver que Deus está te usando, meu filho. Não cale, não feche a tua boca. Quando Deus mandar sair, você vai e fala. É a terceira vez que Deus fala do mesmo jeito. E cada vez mais remindo os dias. Sabe por quê? Porque Ele está aqui. Mas quando eu estava vindo, eu falei, Deus, toma alguém, profecia lá e fala comigo a esse respeito. Eu preciso ouvir tua voz. Xantaramacante uremica.